enfim, estamos aqui nessa aula inaugural de um curso que eu vou dar no ano que vem, Direito de Psicanálise, uma mediação de saberes. Eu acabei de me apresentar, não vou repetir, como advogado psicanalista, né? A minha formação em psicanálise se dá se deu e se dá ainda no Corpo Freudiano, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu estava falando justamente antes de começar uma gravação que a psicanálise é aquele continente, aquele país que eu conheci primeiro, depois eu fui ler sobre, né? Depois de muitos anos fazendo análise, como paciente, analisando, eu tive interesse em conhecer a teoria psicanalítica. Eu acabei se apaixonando e trazendo para a minha vida profissional esses aportes, porque o objetivo do mestrado que eu fiz era esse, era multidisciplinar e cada um levava para a sua área de atuação a psicanálise. Bem, dito isso, feita essa apresentação, esse curso que eu estou programando para o ano que vem, justamente é um curso que ele vai ser, ele já fiz esse curso antes, quer dizer, não com essa forma que eu vou dar no ano que vem, mas esse curso teve um sucesso enorme nos anos de 2017 e 2018, depois veio a pandemia, né, e aí não fizemos mais, na UERJ, né, e lá nesses 2 anos de curso, né, 2 participações desse curso, eu tive a oportunidade de conhecer alunos incríveis que estão aqui, inclusive, hoje, e me acompanham, né, em parcerias interessantes. Então, como não há nenhum outro curso como esse, que eu saiba, então resolvi editar de uma outra forma agora, esse curso que vai ser feito no ano que vem, uma grade de programação que vai envolver sempre um programa multidisciplinar, não vai ser só psicanálise e direito, por isso que o subtítulo é Uma Mediação de Saberes, porque eu vou convidar professores da área de direito criminal, de família, né, de mediação, filosofia, psicanálise, né, mediação, antropologia, porque o meu escopo ele é multidisciplinar. Então, ele está sendo programado, os professores estão sendo convidados e deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. É, Bem, se eu, por acaso, falar muito rápido, como tem pessoas que talvez não conheçam os conceitos de psicanálise, se eu for muito rápido, se houver alguma dúvida, eu vou abrir um espaço em cada fim de módulo para que vocês possam tirar as dúvidas. Tá bom assim? Tá ok? Qual o interesse do direito pela psicanálise, né, digamos? Freud, em 1913, escreveu uma série de artigos em que ele falava do interesse da psicanálise para outros saberes, para história, para antropologia, né? É um homem muito culto. Ele quis agraciar a cultura que proporcionou a psicanálise, né? Que fomentou a psicanálise. Ele quis presentear a cultura com vários escritos sobre isso. O interesse da psicanálise para a antropologia, o interesse da psicanálise para a história, para até a biologia, né? Sociologia. Eu tenho um roteiro aqui de cola, tá? Para vocês olhem para cá, para não me perder, porque o tempo é curto e a matéria é extensa. Sociologia. Então, ele escreveu vários artigos do interesse da psicanálise para cada uma dessas disciplinas. Só que ele não falou sobre o direito. Por isso que agora eu estou falando do interesse da psicanálise para o direito. Né? Lacan, depois dele, até se interessou mais em falar sobre direito, e foi muito boa a participação do Lacan, que é aquele psicanalista francês que fez uma releitura da obra do Freud, né? Um pouco depois, claro. Então, qual o interesse da psicanálise para o direito? Né? Em que momento os saberes se encostam, se afastam, né? Então, é interessante perceber que esse tipo de psicanálise que eu estou fazendo aqui agora com vocês é uma psicanálise chamada por Freud como psicanálise em extensão.
a qual o Lacan rebatizou de psicanálise aplicada. O que quer dizer isso? É psicanálise fora do set analítico, é psicanálise fora da sala do divã, é psicanálise que é multicultural e ela comparece em diversos setores da vida humana e social como crítica à cultura, né? Você deve ter percebido, hoje menos, porque hoje o discurso é mais das neurociências, né? Mas em algum momento recente, um psicanalista sempre era chamado para conversar, para debater em televisão, em revista. Ainda existe, tá? Porque esse é o objetivo do Freud também, e Lacan, inclusive. Usar a psicanálise, né? Serviço da psicanálise como crítica à cultura, na política. Bom, e a gente sabe que muitos advogados, né, a maioria dos advogados, tem uma visão muito focada no direito. Está mudando, mas não é comum ao advogado ter uma visão mais generalista. O máximo que às vezes consegue é administração de empresa, economia, né, finanças, mas olhar para outros saberes não é muito comum. Por isso que o meu instituto, o IMOB, tem essa pegada, esse objetivo de levar para advogados e estudantes, principalmente, uma possibilidade ou outra de enxergar o mundo e o direito de uma outra forma, através de várias lentes, não uma só. Isso porque, para nós advogados, não ficarmos presos à nossa própria imagem, como Narciso, né? Vocês sabem que a psicanálise usa muito dos mitos, né? Édipo, Narciso e outros. Narciso é aquele mito, né, de uma beleza assim, descomunal que se apaixona por si próprio e acaba definhando, olhando para a sua própria imagem à beira de um lago. Então, para evitar que isso aconteça conosco, né, que a gente atrofie o nosso conhecimento, então, a proposta é essa, levar um maior, uma cultura mais ampliada, né? Não que o advogado não tenha cultura, mas ampliar mais as possibilidades. Eu digo isso porque, desde a Constituição de 88, que é uma Constituição moderníssima, não só no Brasil, como para o mundo inteiro, chamada, como sabemos, a Constituição Cidadã, porque elevou, né, a dignidade humana, né, tornou-se um sistema jurídico principiológico, que não está muito preocupada na lei, mas sim nos princípios que norteiam as leis. E se não houver lei, ou se houver lei contrária à dignidade ou outros preceitos constitucionais, o próprio judiciário, o STF, né, poderá então suprir lacunas nas justiças, né, para que por isso mesmo é uma prevalência dos princípios jurídicos, mais do que das leis em si, porque tem leis que não pegam, não é verdade? Bem, dito isso, sabendo que a dignidade foi elevada, né, a uma supremacia principiológica importantíssima e que nela fluem vários outros, né, interessantes e importantes princípios da afetividade, principalmente, né, do respeito, da subjetividade, tudo isso vem junto com o princípio da legislação que preserva a dignidade humana, da pessoa humana. A solidariedade entre as pessoas, né? Ex-casados, parentes, né? Respeito, né? Ao próprio ambiente em que se vive, as pessoas, e daí seguiram-se várias legislações e decisões importantes. Desde então, consumidor, Estatuto do Idoso, adolescente, criança, adolescente, né? Eu vou citar aqui rapidamente alguns ganhos, conquistas a partir disso, né? E que tem, vocês vão ver que tem em cada uma dessas conquistas, dessas construções jurídicas, existe ali a afetividade, a subjetividade tão importante à psicanálise, e por isso que a psicanálise é importante ao direito, porque oferece uma outra possibilidade de enxergar o outro. Violência doméstica, paternidade socioafetiva,
Estatuto da Criança e Adolescente, como eu falei, Estatuto de Proteção do Idoso, Lei Maria da Penha, né? A Lei Mariana Ferrer, que proíbe, né, a partir daquele caso da moça que sofreu abuso abuso sexual, e em audiência sofre um outro abuso por parte do juiz, promotor, advogado, parte contrária, né? Ao ser levada a mudança, a alteração, Quer deixa comer de ser pipoca? vítima, Vou passa a catar ser roupa a pra você lá. própria. Vou pedir que desliguem o celular, por favor. Ah, microfone. Obrigado. É, Ô papai, era pra você comprar as pipocas, mas assim, você pagou o quê pra eu comer? E aí você não comprou nada pra mim. Não, mas assim, você comprou o quê? Você vai comprar o quê pra você? Nada. Não sei, você tá mentindo pra mim? Hã? Você tá mentindo pra mim? só não pode me emudecer. Bem, vamos lá continuar. Então, também a proteção contra qualquer tipo de fobia, né? Homofobia, etarismo, né? É, crimes raciais, não basta ser racista, não basta não ser racista, como tem que ser agora antirracista, né? Mesmo nós brancos, né? É, então, a psicanálise está em todas essas leis, princípios, né? A gente encontra ali, porque trata da questão humana. Da questão humana, não como a gente conhece normalmente, um senso comum. Da questão humana que não é revelada de pronto, né? É importante também para o advogado conhecer psicanálise, para ele lidar melhor com o seu cliente, porque é uma relação longa, muitas vezes, que existe muita expectativa em relação a nós advogados, em que há uma transferência de amor e muitas vezes de ódio, né? Porque não conseguimos, muitas vezes, por nossas limitações, a atender ao cliente que está em desamparo, ao cliente que tem mega expectativa. Então é importante entender que alguns princípios, alguns conceitos da psicanálise se atualizam numa relação entre advogado e cliente, professor-aluno, em uma relação em que se delega ao outro um suposto saber. Sabemos como advogado, mas mais precisamente em relação ao psicanalista, ao suposto saber de que o psicanalista sabe tudo da gente, enquanto que a gente que sabe da gente, só que a gente não sabe ainda disso, né? Ele vai levar a que a gente possa saber. A relação interpessoal, não só com o cliente, mas com o advogado da parte contrária, com os seus colegas, com o juiz, com o defensor público, tudo isso que tem a ver com relação interpessoal, a psicanálise pode comparecer para ajudar, né? Não quero dizer a vocês que todo advogado tem que fazer formação, virar psicanalista, né? Mas pelo menos conhecendo um pouco os conceitos estruturais, você pode retirar dali bastante benefício, né? E é isso que se propõe não só essa aula inaugural, que tem o condão de suscitar, né, a curiosidade de vocês, como também o curso programado, né? A mediação lida com isso de uma forma interessante. A gente vê a psicanálise, a falibilidade da linguagem em contratos mal escritos, não porque a jogada é ruim, mas porque escapou alguma coisa ali, um ato falho. De decisões de igual forma, depoimentos em que a própria parte se denuncia numa audiência, testemunha, por mais que ela diga a verdade, também às vezes ela comete um ato falho. Em tudo isso, em todas essas ocasiões e relações, existe ali um conceito psicanalítico importante. Tá tudo bem por aqui, gente? Está indo bem? Para quem não é da área psi, tudo bem, Eliana? Aí, Ah, tá tudo bem. Quando o senhor for fazer os intervalos, para que alguém, caso tenha dúvida, como eu desativei o som, para não ter nenhum problema, peço para que levante a mãozinha, porque eu ativo o som quando tiver que fazer alguma pergunta.
tá bom? Bom, perfeito. Ah, bem, feita essa introdução da psicanálise, né, com o direito, que depois, em certo momento, eu vou voltar, mas de uma outra forma. Agora eu vou falar um pouco da psicanálise, né? É, como que ela surge e o que que é psicanálise? Um conceito básico, né? A psicanálise, ela consegue ter uma dupla natureza. Ela é descoberta, ao mesmo tempo é invenção. Porque geralmente se descobre alguma coisa ou se inventa alguma engenhoca, né? Mas, nesse caso, a psicanálise é, ao mesmo tempo, descoberta e invenção, feitas por Sigmund Freud, né? Entre 1856, quando ele nasce, né, até 1939, tem uma vida longa de 83 anos. Então, escreveu muito, produziu muito. Eu falo que é descoberta de invenção porque ele descobre o inconsciente e, ao longo da obra dele, né, do work in progress, como se fala, da obra sempre transformada, né, por um outro escrito, ele descobre o inconsciente e cria um método até então nunca pensado para acessar esse inconsciente. Isso é psicanálise, né? Um caminho para acessar o inconsciente, né? Não que o inconsciente não tivesse sido falado anteriormente na literatura, na filosofia, né? Mas de uma outra forma, pelos poetas, né? O inconsciente do Freud, ele é diferente, né? Vou falar mais daqui a pouquinho nos 4 conceitos da psicanálise. Então ele cria esse método. E como se deu isso? Freud é um médico vienense, né? Ele é um médico, né, austríaco, é, que era um médico neurologista, um rapaz, né, recém-formado, tinha um início de uma clínica lá em Viena e fica sabendo que em Paris um outro médico neurologista, Jean-Martin Charcot, cuidava, retratava de mulheres e homens também histéricos, maximamente mulheres histéricas, no Hospital Salpêtrière, um famoso hospital que existe até hoje em Paris. Ele fica achando interessante a experiência que o Charcot fazia naquela época, isso eu digo em 1885 a 86, tá? Final do século XIX. Ele vai para Paris, se candidata a ser aluno do Charcot, e o Charcot fazia o tratamento dessas histéricas pela hipnose, a ponto de levá-las a teatros. Era quase um espetáculo, né? Teatral, apesar de ter ali toda a verdade em cena, né? Uma outra cena, a cena do inconsciente. Então, ele, através da hipnose, provava que as histéricas, né, que manifestavam as dores no seu corpo, se contorciam, não conseguiam andar, ficavam cegas, com as mãos todas torcidas. Só que, com a hipnose, elas falavam, elas andavam, elas enxergavam normalmente. Então, houve uma separação muito importante à época para provar que aqueles sintomas não eram fisiológicos, não eram de uma doença patológica em sentido de corpo, e sim algo que estava na mente e se reproduzia no corpo. A Freud fica com ele durante uns 2 anos, mais ou menos, assistindo às aulas, experimentos, e, antes de terminar o curso lá, a experiência junto com Charcot tem uma visão profética em relação a Freud. E disse para ele: olha, meu trabalho vai parar aqui, mas cabe a você a prosseguir, porque você tem mais a acrescentar. Eu vou compartilhar aqui uma cena interessante. Vocês estão vendo o slide? Então, Sim, sim, dá para ver, doutor Júlio. tá. Não? Bem, Sim, sim.
tá? Esse é o tema da nossa aula inaugural. Esse é o Charcot, uma paciente histérica, né, contorcida, tá vendo os pés dela, as mãos, né? E os médicos da época, né? Freud deve estar aí no meio, né? Não sei se nessa cena, mas por aí. O que eu falei no início da aula, né? Psicanálise é uma descoberta e uma invenção. A descoberta do inconsciente é a invenção de um método para acessar e decifrar suas mensagens, né? Sonhos, atos falhos, sintomas muitos, né, do corpo, xistes, que são as piadas do inconsciente, ah, enfim, sintomas de grande sofrimento humano. E eu gosto dessa imagem, que é muito usada, né, do iceberg, para vocês perceberem que o inconsciente está na parte de baixo aí do mar, né? O que está aqui falando com vocês é o consciente. O quão maior é o inconsciente. E por isso mesmo, tão determinante nossos atos, se nós sabemos muitas vezes, tá? Depois eu volto lá a algum outro momento, né? É, então, Freud volta para Viena e pretende, né, dar curso aos ensinamentos que ele teve lá com Charcot. E ele passa a atender as pacientes, né, austríacas, mulheres também. Tem que lembrar que era a era vitoriana, de grande repressão sexual, e quem mais sofria isso eram mulheres, né? Como sempre, né, sofriam todo tipo de repressão sexual, social, né? E essa repressão toda, esses recalques iam para o corpo, uma forma de ter algum retorno daquilo que não podia ser falado e sentido, né? Então, o Freud recebe em Viena aquelas mulheres, né, histéricas e começou a fazer ali nelas esse processo de hipnose. Fez com algumas, até que uma, chamada M. von N., uma austríaca, ele ia colocar o dedo para que ela pudesse é, fazer, né, entrar no transe, hipnose, e o Freud começou a perguntar coisas para ela, ela falou, tira o dedo daí, que eu para de perguntar, que eu quero falar. Então, ela interrompeu o método hipnótico de Freud, porque ela queria falar. Então, ali começa a psicanálise clínica, ou seja, a psicanálise cujo maior dispositivo é a associação livre de ideias. Ali nasceu também, de novo, a psicanálise, né? E você vê como a psicanálise é grata às mulheres, né? As histéricas de Charcot, a mulher que não quis que só fosse perguntada, queria falar sobre o sofrimento dela, sobre os sintomas dela, né? E o Freud não parou de fazer hipnose e começou ali o tratamento psicanalítico, como a gente conhece até hoje, né? Em que você, deitando no divã, ou muitas vezes não, fala, né? De uma forma aberta aquilo que vem à cabeça. Muitas vezes não se consegue assim tão rapidamente, né? Mas cabe a cada profissional psicanalítico retirar, né, aquelas palavras que a pessoa nem sabe o que está dizendo e pontuar, fazer interrogações e retornar para o próprio paciente aquelas questões, para que ele se ouça. Muitas vezes o trabalho muitas vezes é mais produtivo naquilo que ele se ouve paciente do que o próprio psicanalista está falando, muitas vezes, né? Porque cada psicanalista fazia algumas pontuações, interrogar, perguntar, você ouviu isso? Então foi daí que nasce a psicanálise, né? Efetivamente, na clínica, através de uma mulher, depois vieram outras, né? É, inclusive a própria, uma outra muito importante na literatura da psicanálise, Anna O, né, que ela chamava a psicanálise de cura pela fala, né, talking cure, né, a limpeza de chaminé, porque se trata disso. A psicanálise se trata de uma cura pela fala, pela palavra. Nesse ponto da aula, eu gosto de fazer uma comparação, uma diferenciação entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Geralmente me perguntam isso, amigos e colegas e estudantes, né?
Tá tudo bem por aqui, gente? Estou indo muito rápido. Tá legal? Bem, então, justamente por isso, a psicanálise escuta o sintoma, né? A psiquiatria tenta eliminar o sintoma, com medicação. A psicologia lida com o consciente. É importante, muitas vezes, é adequada, não faço nenhuma crítica à psicologia e nem à psiquiatria, apenas uma diferenciação de conduta, tá? Remédio, às vezes, é necessário e importante. Conselho de psicólogo também, às vezes, é importante, mas é apenas a diferença. A psicologia vai aconselhar, né? Não vai trabalhar o inconsciente. Essas falas do inconsciente, né? Os sintomas do inconsciente, aquilo que está recalcado, né? E que vem através de dores, sintomas físicos, psicossomáticos, atos falhos, né? Repetições, sempre a mesma coisa, né? Escolher o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de mulher, o mesmo tipo de homem, né? O mesmo tipo de situação e não consegue sair disso, desse emaranhado. É disso que a psicanálise quer ouvir e não quer solapar, não quer tampar com medicação. Apesar de que, muitas vezes, é necessário entrar com medicação para possibilitar aquela pessoa a ter condições de falar, de metaforizar, né? Porque se estiver muito embotado psicicamente, não consegue nem falar, né? E, em alguns casos, é necessário mesmo, porque não se trata apenas de neuróticos, né? Mais psicóticos, e muitas vezes precisa de fazer uso de medicação. Eu vou falar a diferença de psicótico, né, de neurótico e de perverso, basicamente, porque isso vai ser dado mais profundamente no curso. Então, é nisso que a psicanálise ela se diferencia. E por isso diz que é mais profundo, porque vai lidar com aquela parte do iceberg que está submerso, né? Não que seja tudo só ali dentro, incrustado, uma caverna, como se pensava, né? O que está no inconsciente muitas vezes vem na pele, né? Está na pele, só que ninguém percebe. Mas o que está no inconsciente são dores, sofrimentos, lembranças tão difíceis, tão dolorosas, que você recalca, que você fecha as 7 chaves. Só que às vezes sai pelo buraco da fechadura, né? Mas é disso que se trata. O inconsciente é uma caixa, digamos assim, com muitas afecções ali. E muita arte também, né? Porque onde tem dor, onde tem sutilidade, tem arte, né? Então, feita essa diferença, né? Entre psicanálise, psicologia e psiquiatria, muitas vezes estão unidos, tá? Não são adversários. Mas eu quero apenas pontuar a diferença de conceito e de atuação junto ao paciente, tá bom? É, dizem que a psicanálise ela proporcionou o terceiro golpe narcísico no homem. O que eu quero dizer com isso? O primeiro golpe narcísico que o homem sofreu foi descobrir que a Terra não é o centro do mundo. Por Copérnico, né? O Sol é o centro do mundo, pelo menos na nossa galáxia. O segundo golpe narcísico foi o homem saber que não é uma criatura criada meramente por Deus, né? Ele é fruto de uma evolução de uma espécie, que Darwin demonstrou. Então, foi difícil como entender até hoje que o homem é primo do macaco, né? Não é nada assim especial, criado. É especial, como o macaco também é. Mas isso foi um golpe narcísico, que se chama um golpe narcísico, porque o homem se deparou, não sou a Terra, não é o centro do universo, apesar dos terraplanistas, né? Enfim, o homem ele não é descende de um outro animal, de uma evolução de uma espécie. E o terceiro golpe, que é atribuído à psicanálise, é quando Freud fala que o eu,
não é senhor da sua casa. Então, por mais que você tenha uma suposição de que eu domino, de que eu sou o senhor da minha casa, dessa casa aqui, não é apenas o eu, né? E sim o inconsciente. Muitas vezes, não quero dizer que o inconsciente mande em tudo, que não possa haver um controle através de uma análise, né? Que o eu fique um pouco mais fluido. Mas o eu é aquela entidade que está exprimido, né? Entre as pulsões, né? Que se chama um repositório de pulsões, as coisas mais, né? Sexuais, perversas, no sentido de o que não se pode fazer, né? É, sexuais, destrutivas, que é o isso, né? Que são id, né? Conforme Freud nomeou. Então, o eu, o ego, está na fronteira ali entre o id e entre o supereu, que é uma instância que diz: não, o eu não vai fazer tudo que você quer, isso, o id, e não vai fazer essas aberrações todas que você quer, né? Freud dizia que se um soubesse o que o outro pensa, ninguém se cumprimentaria mais na rua, né? Tamanha né, as obscenidades, coisas que viriam, né? E o outro lado, o pobre do eu, tem que lidar também com o mundo externo, né? Cheio de pressões externas. Então, internamente, ele está exprimido entre pulsões devastadoras, sexuais, que quer fazer tudo, que quer gozar de tudo, que quer todo o prazer do mundo. Por outro lado, um super-eu, que é uma entidade moralista, que vai dizer: não, ele não pode fazer isso tudo. Ao mesmo tempo, muitas vezes, esse super-eu se torna tão gozoso, tão infame quanto o próprio id, que são essas pulsões, quando ele é severo demais, quando ele se torna severo demais com o eu, quando ele diz: "Pô, não pode nada, nem aquilo que o outro quer, nem aquilo que você quer." Uma visão geral. Tem dúvida nesse ponto? Está claro assim? As instâncias? Posso prosseguir? Tá bom. Vamos lá. Então, o que eu quis mostrar, eu vou compartilhar também uma outra imagem que é legal. Sabendo que o Freud ele adorava cultura e arqueologia, né? Tinha várias imagens, esculturas, né? Então ele gostava muito da arqueologia e fascinado com essa analogia entre, né, o destino histórico de cidades que ficaram, né, sepultadas, né, na história por vários anos, né? E pela também com Pompeia, como também nós que acabamos, como eu falei, recalcando, né, histórias passadas, né? E justamente é isso que se trata de psicanálise, tentar decifrar, né, a mensagem do inconsciente. Isso eu já falei, né? Sonhos, sintomas, atos falhos, né? Mas a imagem que eu queria mostrar, eu volto depois aqui, é essa aqui, a divisão do sujeito. Eu tive uma cliente uma vez que falando mal falando mal assim, comentando sobre a filha de 4 anos. Eu repito isso, algumas pessoas já ouviram de mim. Fala assim: ah, minha filha, doutor, minha filha é bipolar. Disse: como assim bipolar? Ah, de manhã ela é princesa, de noite é uma bruxa, né? Aí eu falei: meu Deus, se você soubesse como eu sou pentapolar, porque cada hora eu sou uma coisa diferente, né? Uma transformação constante, né? Então, quando eu falo que o eu é muito dividido, tem muito pressionado pelo mundo externo, pelas instâncias internas também, é disso que se trata. E nesse momento eu gosto de trazer para vocês essa escultura que eu tenho de madeira, que é muito bonita, tem no consultório, e ela se divide em duas, é uma cabeça, em três.
em 4, em vários. Isso nos dá uma possibilidade de pensarmos que somos vários, somos múltiplos. Isso não quer dizer que seja multipersonalidade, seja bipolar, não. Isso nos traz uma tranquilidade pela multiplicidade e pelo enriquecimento subjetivo que nós temos. Nós podemos muitas coisas, né? Muitas vezes coisas contraditórias, né? Mas podemos. Somos múltiplos, né? Para que não possamos ficar aprisionados naquilo que o outro fala da gente, naquilo que a gente vê nos olhos do outro. Porque nós somos seres da linguagem, né? O homem não é animal há muito tempo, né? O homem não tem mais instinto há muito tempo. O homem não sabe se virar sozinho. O filhote humano é prematuro. Se a criança, o bebê, não fizer de um tudo para atrair o olhar desejante da mãe, do pai ou de quem dele cuide, ele está morto. Por isso as crianças são tão bonitinhas, né? E tentam seduzir a gente, porque ele sabe que se não conseguir olhar de interesse da mãe, do pai, não é só o bico do peito, não é uma madeira, é um olhar de afeto, amoroso, ele para. Há várias experiências disso, que a criança é tratada com comida, com tudo, conforto, mas sem qualquer contato humano e morre. Então, somos filhotes prematuros quando nascemos. E somos seres da linguagem por quê? Na primeira fome que temos, primeira dor que sentimos, primeiro choro, vem o pai ou a mãe, o cuidador, e já interpreta com a fala. É fome, é dor de barriga, né? Sem saber ainda, porque não se sabe, né? E dá o peito, né? Aquele primeiro peito que é dado, amamenta, sacia a fome, a necessidade, a demanda, mas aquele prazer que o bebê sente com o bico do peito da mãe em sua boca é tão grande, porque vocês lembram, né, que ele saiu do útero, durante 9 meses estava ali, amparado, acolhido. Quando sai já é um absurdo, desamparo. Então, aquele contato inicial com a mãe é tudo de bom, porque ele se sente amparado. E aí ele quer repetir aquela primeira contato. Nunca mais vai ser igual. Ele vai ser suprido na fome dele, mas aquela sensação de bem-estar, de prazer, não vai ser igual, né? E muitas vezes a gente vai, de uma outra forma, atualizando esse desejo, né, em qualquer outro que a gente encontre por aí, para que a gente possa restabelecer aquele amparo inicial, que somos seres, está todos sendo desamparados, né? Eu costumo dizer que o desamparo é o único que não nos desampara, que não nos abandona. Ele sempre vai estar ali. Porque o desamparo ele é estruturante do ser humano. Ele constrói a nossa essência. E a partir da falta que nós temos é que se produz esse desejo de conquistar coisas e pessoas e amores, né? Então, isso é a mola propulsora, né, que movimenta o ser para o outro e para as coisas. Justamente por nós sermos seres da linguagem, nós somos falados pelo outro. Nós já somos falados, nem o nosso nome é próprio. Nome próprio, Rafael Alves, não é. Nome próprio, Andressa, não é. Nome próprio, Liana Martins, não é. Próprio nada. Foi dado por alguém, né? Às vezes por um avô, por uma avó. A profissão que nós temos, muitas vezes, a gente não queria ter. A nossa orientação sexual não é a desejada, muitas vezes, pelos pais, né? Então, nós somos falados pela família, e não só pelo pai e pela mãe, aquilo que foram falados pelos antepassados, avós, pelo colégio, pela religião, pela política. Então, somos seres da linguagem, subjugados ao olhar do outro, né? À linguagem do outro, né? Por isso que Lacan vai tecer, né, uma coleção enorme de seminários falando sobre isso, né? Que a gente é constituído pelo olhar e pela fala do outro. E aí está o perigo, né?
da gente não saber mais o que desejamos, não sabemos mais se esse é o nosso olhar para o mundo, se esse é o meu sentimento. E aí que aparece a psicanálise para tentar, né, dar a nós mesmos a nossa própria voz, nosso olhar de mundo, nossa própria. Tentar, pelo menos, né? Como é muito difícil lidar com algo doloroso na infância, na pré-infância, né? Não à toa que há casos cada vez maiores de autismo, porque são, são questionamentos, coisas que acontecem, tem vários tipos, né? Mas coisas difíceis acontecem às vezes, até mesmo antes, né? Vindo de outras pessoas, né? De traumas vários, de pais, de família. Como é tão difícil às vezes lidar com alguns traumas, algumas perdas, que aquilo que as estruturas clínicas, como se fala, a neurose, a psicose e a perversão, são as três estruturas básicas da psicanálise, que é um pouco diferente da neurociência, né, da psiquiatria. Essas formas, essas estruturas clínicas, nas quais nós estamos em algum momento ali abraçados, né, encaixados, é, elas são mecanismos de defesa para lidar com essa dor. No neurótico, a gente recalca, né? E recalque não conseguir, é tão ruim aquele sentimento, é tão traumático que você recalca, né? Lá embaixo, no iceberg, e acontece, não consegue fechar muito tempo, e aí vem os sintomas que é o retorno do material que foi recalcado. Isso na neurose, é um recalque. Na psicose, como nós somos seres da linguagem, e que não houve na psicose, no psicótico, em algum momento da infância, não houve a presença de um pai. A função paterna não é só botar dinheiro em casa, trabalhar e voltar. A função paterna, como você fala, é fazer a difusão da mãe e bebê, porque é muito ligado, né? Vocês falaram, e eu falei agora, vocês ouviram que é uma simbiose, né? Enquanto no útero depois sai a mãe. Então, se, na teoria psicanalítica, pelo menos, se o pai não entrar ali e desfizer essa fusão, há um risco muito grande da criança psicotizar, ou seja, de ser agalfanhado agalfanhado pela mãe. Lacan tem uma expressão, né, que a bocarra da mãe é tão grande que pode engolir a criança e cabe ao pai colocar um cilindro de cimento para que a boca não feche e tirar o filho dali, né? Então, o psicótico é aquele que em algum momento não houve a intervenção da lei, que ao pai cabe a lei. Claro, quando não existe o pai em casa, a mãe pode exercer isso, que a função paterna não está ligada ao genitor ou genitora, né? Assim, de uma forma geral. Mas é importante que se perceba que quando a criança né, não tem essa atuação do pai muito presente, ela pode psicotizar. E a psicose é isso, é a ausência de limite do consciente, como se fala, é a céu aberto, né? Não se recalca nada, está tudo ali, né? Então, através, né, delírios, de imagem, de paranoia, né? Então, duas estruturas clínicas eu já falei agora. E a terceira é a perversão. A perversão é porque não é só um mecanismo, essa estrutura clínica não é apenas lidar com o sofrimento, mas como a gente lida com a castração. Porque na psicanálise, o objetivo, né, gente, é são três, né? Saber dizer não para o outro, para você mesmo, né? Isso é impor limite, né? Se implicar na sua responsabilidade perante a sua vida e não culpar o outro por tudo, né? Você fica na posição de ressentido. E o terceiro, lidar com a castração. Final de análise é você, né? Depois de anos de análise, você vai lidar com a castração, ou seja, daqui não adianta, eu vou ter que me haver com isso. Para o perverso, a castração ela não é reconhecida. Quer dizer, ela é reconhecida, mas ele não quer. Ele denega essa castração e coloca no lugar, né, algum fetiche. Isso eu falo de uma forma mais corriqueira, do masoquismo e do sadismo. Mas existem perversos, né, que estão aí em Brasília, sociais, que mesmo sabendo que existe lei, ultrapassa a lei.
é o que Manoni fala, né? Um grande psicanalista. Eu sei, mas mesmo assim eu vou em frente, né? Brasília está cheio de perversos, né, sociais, assim, porque se o neurótico é neurótico, tão neurótico, que a lei é tão introjetada e fica culpado, né, por tudo na vida. O psicótico não tem essa lei, não tem acesso a essa lei. Já o perverso sabe da lei, mesmo assim atravessa, dá o pulo muro, né? Então aí, assim, uma forma muito básica, são os três registros da psicanálise, né? Os três registros das estruturas clínicas, que a gente está em algum momento, né? Não quer dizer a vocês que a gente não tenha um delírio neurótico, né? Ou não faça uma perversãozinha de vez em quando você acaba. Não quer dizer que seja tudo estanque, mas basicamente as estruturas são essas, né? Estou achando vocês muito quietos, não querem conversar, não, falar alguma coisa, até para dar uma descansada aqui. Quem quer falar, levanta a mão, que aí a Liana libera. A Liana está um super eu hoje aí. Não, mas a pessoa acho que consegue ativar o som, Tá, tá bom. se quiser No falar. chat também, eu não estou tendo acesso ao chat, no chat, mas a Ariana pode responder algumas perguntas e também as que não foram, eu posso responder depois. Bem, nós estamos com 1 hora de curso e, Tem alguém perguntando, sim, somos todos neuróticos? Só que eu não consigo identificar porque tá só com o celular Samsung aqui, não tem o nome da pessoa, eu não sei quem é. na melhor das hipóteses, somos todos neuróticos, tá? É melhor ser neurótico. Por mais sofrimento que a gente carregue, ainda é melhor situação, né? Deus me livre de ser um perverso e ser psicótico é muito mais doloroso também. Mas, basicamente, né, a gente não posso dizer que a maior parte é neurótica, porque não é verdade. Só caso a caso, né? A psicanálise tem isso, né, de singularidade, né? Então, se eu soubesse quem é a pessoa, eu posso dizer, não, você é neurótico sim, tá? Tranquilizar. Mas, enfim, não dá para responder se somos todos, né? Mas é uma diferença aí importante, né? Bem, então a linguagem, né, como é tão importante, ela veio suprir a falta de instintos, porque o homem é pulsional. Vou falar sobre pulsão daqui a pouquinho. Na semana passada, o Globo Repórter fez uma reportagem, o Globo Repórter da semana passada falou sobre a dopamina. Não sei quem viu, né? E foi bem interessante, né? Apesar de algumas, né, visões minhas mais críticas, mas me lembro que tinha uma balança que tinha assim, né, princípio do prazer, princípio da dor, e que a dopamina, né? A dopamina é pobre, a rica, né? A pobre é o chocolate, é o brigadeiro, é o trabalho excessivo, é o esporte excessivo, né? Ele tenta aliviar então aquela dor, aquela falta, né? O Freud falou isso há quase um século, né? Quando ele diz que existe o princípio do prazer, né? E que todos nós estamos ali, e o princípio da realidade, né? Então, pelo princípio do prazer, a gente quer gozar e ter prazer todo o tempo. Só que, na realidade, põe limite a isso, né? A gente sabe disso, né? Para o perverso, não, né? Mas, então, há na balança mesmo do prazer e da dor, né? Então, a gente tenta compensar, né? Isso eu falei das histéricas, aquelas histéricas antigas, né? Hoje não parece que não existe mais, né? Quer dizer, como aquela forma ali, né? De repressão sexual, hoje é o contrário, né? Existe repressão social ainda, né? Contra a mulher, vocês todas sabem disso, a violência só aumenta contra os gays, contra né, os transexuais, mas aí é uma questão outra, né? Muito mais profunda. Mas existe ainda, né, sintomas histéricos, né, no corpo, né? Esse emagrecimento, né, simorimia, né? É, e tantos outros, né? Tem psicanalistas que se voltam a estudar e tratar pacientes ditos os novos histéricos, né? Que compensam no corpo aquilo que
E mesmo obsessivo também, muitas vezes compensa no corpo, né? É, Acho que algumas pessoas aqui sinalizaram que querem falar. tá, A, a pois não. Graça, pode Uhum. começar, a Graça. Pode ligar o seu som, que eu já ativei aqui. Oi, Júlio, querido. Não estava querendo falar, não. É porque eu vi o Pedro Paulo assim, ó, levantando a mão, querendo falar, e ninguém estava vendo o que ele queria falar. É Não, isso. eu vi, eu ia fazer na ordem. A senhora, o Pedro Paulo e a Elô. Não, 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 não quero falar. Por enquanto, não. Obrigada. Ah, que eu vi a sua mãozinha. Tudo Daqui bem, a então. pouco, sim. Agora não. Obrigada. Tá certo. Então pode É, ser Pedro Paulo. Pedro Paulo. É o Pedro Paulo. Pode falar, Pedro. Desativar aí o microfone. Já desativei, vê se você consegue agora. Acho que agora foi. Estão me Tá ouvindo? bom. Sim. Sim. Boa noite a todos. Noite. Obrigado, Graça, né, pela intervenção. Eu fiquei com uma dúvida, se o doutor Júlio puder esclarecer. Eu não sou da área da psicanálise, né? Eu sou da área do direito, né? Formação do direito puro, então é um pouco, eu acho que normal eu ter algumas dúvidas de conceito, né? Uhum. Doutor, quando a gente estava falando, o senhor estava falando no caso sobre a perversão, e o senhor alinhou ela com a transgressão de regras, né? No meu mundo jurídico é mais fácil eu entender pelo quesito da análise da culpabilidade, né? Quando você analisa a culpabilidade por dolo ou culpa, né? E no caso, o senhor, né, associou aí ao que a gente chama de dolo, né? A intenção de transgredir a norma, sabe? Da existência dela e tem a intenção de transgredi-la. É óbvio que a gente pensa nos aspectos mais pesados sempre, como o senhor falou, né? Uma norma não só social, mas um homicida, alguma coisa assim que faça uma transgressão mais pesada. Mas um aspecto dessa perversão, né? E aí eu não sei como colocar a pergunta bem, mas é, um aspecto disso seria, por exemplo, uma pessoa que, olha, tem um sinal vermelho, eu quero avançar, eu sei que eu não posso avançar, mas eu quero avançar. Aquelas pequenas transgressões que a sociedade comete assim vamos dizer assim, com mais volume. E isso pode ser considerado perversão? Por exemplo, o cara que para na vaga do deficiente, o cara que avança o sinal, entendeu? Essa falta de empatia ou de respeito ao ordenamento de um espaço. Uhum. Muito boa pergunta. Porque gera mesmo essa dubiedade, né? Dúbio mesmo. Transgressão do sinal, né? Transgressão da vaga do idoso ou do pessoa com deficiência, tal, são transgressões, são atos perversos, né? Assim, mas não quer dizer que seja a estrutura perversa, né? É claro que hoje não vai dar para entrar muito, aprofundar, por isso o curso. Mas eu quero dizer a você que o perverso que me referi é uma estrutura, não são pequenas transgressões, né? É, mas ali, transgredindo, pode ser um bom neurótico, que está com pressa, não, né, não pensa um pouco no outro, mas não quer dizer que seja um perverso de carteirinha, né? Aquele cara que é um perversão mesmo, que é chamado de sociopata, né? Numa outra visada, né? É, psicopata, como se fala na linguagem psiquiátrica, tal, a neurociência. Então, pequenas agressões são pequenas perversõezinhas que a gente faz no dia, né, dia a dia. Mas quando eu falo da perversão enquanto estrutura, é muito mais profunda, da qual não se sai, né? É aquela estrutura, né? Então é diferente. Fazemos, como eu falei até, né? A gente neurótico, mas faz umas coisinhas aqui e ali que, né, que não percebe o outro, né? Ali somos um pouco perversos, mas não de estrutura, o que é diferente, entendeu? Você Entendi, pode. A estru- entendi.
A não quer estrutura é um dizer modo de funcionamento, poderíamos dizer assim, de constituição, de né? constituição. Constituição para lidar com a castração. Lá atrás, É. né? Sobre a Vi- castração, vi- não sei se é o é, momento, não sei se é o momento oportuno, mas quando você falou a primeira vez, foi a primeira vez aqui. Então, assim como o Pedro Paulo teve essa dúvida, não sei quando você achar que é bom, vocês. É, falar de castração, né, é um termo bem psicanalítico, né, apesar de não só a psicanálise, entende mesmo, mas a castração tem a ver com. Castração é interdição maior, né? A castração é uma interdição. A castração, tudo aquilo que. Eu vou chegar lá, vou voltar lá na relação bebê, pai e mãe, né? Para Freud, que tem a psicanálise tem um cunho sexual, né? Enfim, a sexualidade infantil, né? Para Freud, o maior prazer seria, né? Como eu falei, né? O bico do peito, voltar a ser da mãe, né? Então, o maior prazer de uma criança seria realmente ter essa fusão né, com a mãe. O pai entra, intervém e diz, não, essa é sua mãe, mas a mulher é minha, né? Aí é a castração. Bem, a interdição. A castração também assim, ela aparece quando o menino quando a menina, ao se comparar com o menino tem pintinho, a menina não tem, e aí o menino fica com medo de, né, de perder o que tem. E a menina, né, isso lá do Freud, isso já foi revisto, né, para não ficar uma coisa muito machista, a menina se sente na falta, se sente castrada, porque não tem o pintinho do menino. Isso é uma castração. Então, a criança, muitas vezes, falava assim, olha, se você fizer isso, vai cortar seu pinto, tal. Então, é uma castração metáfora, né? A castração é tudo aquilo que a gente não pode dar conta, limite. A morte é uma castração. O que nós passamos, né, há 3 anos com a Covid, né, aquilo foi uma grande castração. E para todo mundo, rico, pobre, classe média, de alguma forma houve uma castração e uma interdição. Não pode sair de casa, não pode estar com o outro, não pode abraçar, não pode beijar. Foi uma castração. Lidou-se com uma coisa nova, né? E que castrou todo mundo. É uma castração. A castração tem várias nuances, mas a que eu quero me referir é, é isso, é a castração do poder, do como eu posso fazer, né? Que inicialmente está ligado ao falo, né? Ao pênis, à imagem do pênis, certo poder que o homem tem e que isso não quer dizer que seja só do homem também. Mas é nesse sentido. Então, de uma interdição, né? Então, as transgressões pequenas ou altas, né? Elas altas ou grandes, pequenas e grandes, têm a ver com isso, né? Em respeitar, né? Eu brinco às vezes em congresso, né? Que eu sou tão neurótico que respeito o meu tempo, 15 minutos, 10 minutos, né? Fico feliz quando acabo dentro do tempo. Aí eu fico brincando que tem colegas que são mais perversos, que entram, brincadeira, né? Que entram um tempo do outro, não tá nem aí. E tem outros que são meio psicóticos, né? Porque se embaralham todos, ficam nervosos, acabam não falando o que tinha que falar, porque fica com medo do tempo, não dá, então há confusão. Isso é uma brincadeira, não quer dizer que sejam neuróticos, perversos nesse sentido, mas é uma forma de poder fazer uma imagem disso, né? De aquele que segue a lei certinho, e muitas vezes é tão ruim, né? Porque você se pune muito e muita culpa. Nesse aspecto que você falou do dolo, viu, Pedro Paulo, da culpa, a psicanálise ela é muito mais rigorosa que o direito. O direito tira a putabilidade se a pessoa demonstrar que não estava na sua controle, né, consciência psíquica, né? É inimputável. A psicanálise vai trabalhar não com a culpa, porque o que tem de neurótico culpado, né, por tudo, pela guerra, né, em Israel, pela guerra da Rússia, tudo é a culpa dele, falando de uma forma assim jocosa, né? Então a psicanálise vai tentar atenuar a culpa daquele superneurótico e vai aparecer uma outra resposta à culpabilidade, a essa culpa, que é a responsabilidade. Então, a pessoa que cumpre uma pena, você usa esse tema, dolo eventual, dolo, né? Enfim, a pessoa que cumpre uma pena, que é condenada, não quer dizer que ele vai conseguir se haver com aquele dano que
que ele causou. Se não houver uma expressão do Lacan, um assentimento subjetivo, se ele não internalizar aquela condenação, aquilo que ele fez de errado, ele vai continuar fazendo. Por isso que eu digo que a psicanálise ela é mais rigorosa, porque enquanto o direito, né, até mesmo de um psicótico que comete um ato ilícito, tira da vida social, coloca no manicômio judiciário, cumprindo a pena, né? A psicanálise tem psicanalistas que trabalham isso, vai levar a pessoa a se haver com aquele ato e para se responsabilizar, o mínimo que puder, porque senão ele vai continuar cometendo os mesmos crimes, né? Mesmos atos. Por isso que se diz que a psicanálise é até mais rigorosa, porque tenta trabalhar isso. É o que a gente faz o tempo todo, né? Vai ter até uma palestra que vai ser feita nesse semestre pelo Dr. Rafael, com uma psicanalista de Vitória, Cláudia Preti, nossa parceira, que vai tratar desse tema. O quanto nós, advogados, e mesmo outros profissionais, estamos lidando com, está em moda agora, né? Adultização de crianças. Eu usei esse termo em 2010, né? Não com esse enfoque dos vídeos, do Facebook, Instagram. Mas eu falei, eu achei, será que existe esse neologia, essa palavra, estou criando, adultização, é um texto, é um trabalho que eu fiz, apresentei, adultização de criança e infantilização dos adultos, porque é muito, é, é um benefício muito grande para o neoliberalismo, para o consumismo, nivelar todos, todas as idades, criança, papai, vovô, todos usam boné, né? Brincadeiras, skate. Então, nivela, porque aí se vende muito mais boné, né? E com isso as crianças crescem adultas, né? Se adulto usa roupa de mulheres, maquiagem, sapato alto, porque fica melhor para vender para a mulher adulta e para a criança, para a menina, né? Então, é uma coisa que eu falei lá atrás, e agora está tendo um outro enfoque que é muito pertinente e que a Deise vai falar sobre isso. Mas em relação à do Rafael e da doutora, e vai ser em outubro, vão falar sobre isso, a infantilização de adultos e a tentativa de transferir para advogados e outras pessoas a responsabilidade para criar aquela criança. Então, boa parte do nosso tempo, a gente tem que lidar com pais que não sabem criar filho, avós também, e, por sua vez, crianças superadultos. Isso são vários casos durante anos aqui no escritório, da mãe, do pai, dizendo: Nossa, minha filha parece criança de novela, né? Aquela criança que é super articulada. Minha filha me acalma, a minha filha, ela me ampara, eu ponho a cabeça no peitinho dela. Assim, gente, mas é ao contrário. A criança que tem que ser amparada. Então, essa coisa de adultos infantilizados, crianças né, adultizadas, e vai dar no que está dando aqui o Felca, né, acaba denunciando. Então, tem muito disso. Então, essa responsabilidade, implicar o outro na sua responsabilidade. Eu digo para meus clientes, eu não decido nada por você, porque o pedido é recorrente. Decidir pelo outro, né? Não fazemos isso. A gente te dá todo tipo de argumentos para decidir melhor, né? Mas a decisão é do cliente, é da pessoa, né? Espero ter atendido um pouco, Pedro, a sua indagação, né? Cadê o É, Pedro? doutor Júlio, a gente tem a Mireza, a Tá. Elô e uma pergunta do Robson. Então, assim, seriam três. Tá Dá bom, para vamos lá. fazer Vamos lá. agora? Pode fazer. Pode começar na Mireza, por favor? Pode ligar aí que eu já ativei. Boa noite a todos. Eu gostei muito da reflexão do Pedro Paulo sobre a perversão. Ele levou para o lado do dolo e da culpa, que é o que todos nós conhecemos, mas eu pensei na hora que eu já queria falar sobre a perversão, mas sobre uma perversão moral. É aquela que não está na lei, mas que essa que Uhum. eu acho que todos nós realmente temos em algum momento. A do mais grave, talvez, é a falta de empatia. Eu não Isso. pensar no outro, coisas que nunca vão nos pegar. É aquela que nós sabemos. E isso é um pouco preocupante. Eu entendo que muitas das coisas que vêm acontecendo hoje, geral, no mundo, eu acho que estão mais aí. O que que o senhor tinha para assim, para
para complementar, professor Júlio, por favor. Júlio, né? Eu te conheço de outros cursos. Obrigada. Seu Júlio é demais. Não. Doutor Júlio. Nem doutor Júlio também, muito menos. Não, não, mas não É, chamei seu Júlio. Professor, eu mas chamei é isso, professor Júlio. Júlio, mas aí é isso mesmo, Júlio, né? então. No dia a dia nós temos isso, uma falta de cuidado, né, Mireza, com o outro. E me peguei há 2 semanas com umas situações bem, bem desagradáveis, sabe? Assim, no âmbito muito próximo, né? Uma certa deselegância, né? Uma certa falta de generosidade, de gentileza também, né? É disso, assim, né? Essas motos que atravessam a nossa frente, né? E param em qualquer lugar, coisas pequenas do dia a dia, né? Ninguém mais tem tempo de ouvir, de ver o outro, né, de escutar, né? Então, isso realmente é muito difícil lidar com isso, né? A falta de empatia, né? Dessa generosidade, né? Com o outro, né? De não estar nem aí, primeiro eu, entendeu? E isso é a marca dos nossos tempos contemporâneos, né? Com certeza, né? E já se falou que sociedade é tudo. Uma época a sociedade era neurótica, uma época também era moda dizer sociedade é esquizofrênica, sociedade é perverso, narciso perverso narcísico, é uma mistura, né? Quando tem pacientes, meu marido é um perverso narcísico, assim, o que que quer dizer isso? Porque devolvo a pergunta, né? Porque realmente é um monstro, né? Uma coisa que totalmente ligando uma outra coisa, mas então sempre tem uma nova palavra para tentar dar conta, porque é tanta a gente, como somos seres da linguagem, a gente tenta capturar para sentir um pouco mais ancorado, né? Contornar relações com a palavra. Então, é muito melhor a gente dar nome às coisas, né? Então, é assim, tem distúrbio, transtorno, é mais fácil ser catalogado para poder lidar com aquilo, porque realmente é assustador, né? Então, você lidar com aquilo, agora tem um nome que me deixa mais, né? Agora eu sei que é isso, né? Mas então é isso, a gente está num momento muito difícil que pode chamar de momento perverso da sociedade, né? Como já teve tantos outros assim, não antes que seja isso, mas vem à cabeça, né, à mente, esse tipo de comportamento antiético, antissocial, né? Muitas vezes não é assim. Tive uma situação que até conversei com uma amiga minha, isso não foi antiético, né? Não, não foi ilegal, não foi imoral, não. Mas foi deselegante, sabe? E aí fere tanto quanto, né, alguma outra coisa desse tipo, imoral, ilegal, ilícito, né? É deselegante. Não dá nem para falar para o É, outro que foi, sabe? Porque é tudo tão sutil, as coisas acontecem assim ao largo, né? Então exatamente. é disso que você fala justamente, né? Essa falta de controle, sabe? De olhar para o outro, né? De olhar para o outro, né? Isso a psicanálise me trouxe como advogado. Eu tenho uma Claro. moça que trabalha conosco aqui, uma diarista que limpa o escritório há muitos anos, e ela disse para meu irmão assim: eu gostava do doutor Júlio quando ele era só advogado. Ele era durão, era tão melhor, ele é durão, agora, coisa de psicanálise, tudo ele. Né? Então é uma mudança mesmo. Né? Eu consigo até entender muito a parte contrária, entendeu? Muito que é do humano, né? Como diz Nietzsche, demasiadamente humano. A gente é aquilo ali que eu mostrei, daquela figura, né? Meio mitológica, de várias faces, né? E isso está tudo bem, entendeu? Desde que a gente não seja uma pessoa transgressora em tudo, né? E que vai jogando o outro para baixo, né? Então é por aí, mas tem razão. É um momento muito crítico, a gente vê, né, o mundo, as fronteiras, né, o avanço do trumpismo, né, querendo abocanhar todo mundo, né? Independente de política, eu não quero falar de política aqui, mas assim, Não, não não. só ele, mas, né, a extrema-direita na Europa, né? Aqui também, né, aqui perto da gente e tal. Então, está um momento muito difícil, a gente nunca imaginou. Quando a gente via os filmes de Holocausto, né, a gente já sabe, isso não vai acontecer de novo, né? E acontece agora de uma outra forma, né? Isso porque, vou voltar ao nosso amigo Freud. Einstein perguntou a Freud, eles eram contemporâneos de judeus, né? Freud, por que será, com tanto avanço tecnológico naquela época do mundo, o homem continua fazendo guerra, né? Por que a guerra, né? E o Freud responde, né? A psicanálise fala o que sobre isso? A gente consegue tanta evolução e sempre tem a guerra devastadora
E aí Freud fala, porque a guerra está dentro do homem, né? São as tais pulsões destrutivas, né? Que as pulsões não são só destrutivas, tem pulsões de vida, né? Sexuais, que são boas, né? Mas em algum momento, quando a pulsão de morte e de vida, elas estão tão entrelaçadas, né? Que quando a pulsão de morte rompe algum laço, a pulsão de vida vai lá e urde o laço, né? Ela vai tentar refazer o laço. Então, elas são muito unidas, como fosse aquele encadeamento do DNA que a gente conhece, né? Então, elas são muito ligadas, mas em algum momento, quando a pulsão, né, aquela pulsão, né, que não é instinto, né, ela desgruda da vida, ela vira mera pulsão de destruição. Ela quer acabar com o outro. Ela, quando se reveste a si próprio, com você mesmo, né? Drogas e enfim. Então, a pulsão, né? A finalidade da pulsão de morte, na verdade, é voltar ao estado de ser inanimado, né? Voltar ao nirvana, né? Só que, quando ela tenta voltar antes da hora, né? Aí ela é destrutiva. E cabe à vida dizer: olha só, a opção de morte, não, vamos esperar da hora dele, não vai fazer isso antes, não, que eu não vou deixar. Aí tem ali um incremento da vida, né? Mas estão muito ligados a ponto de Lacan dizer que existe só uma pulsão, só existe pulsão de morte, né? Chega a falar isso ao final da vida dele, né? Porque é a pulsão de morte que ela destrói coisas têm que ser destruídas, ela é criativa, porque enseja a vida, né? Artistas trabalham com caos, né? Então, realmente são movimentos pulsionais. Eu estou dizendo isso porque para falar sobre essas questões mesmo que vou voltar um pouquinho, né? A diferença do homem, né, para o animal. O animal ele se realiza, ele satisfaz com a fome, ele come, ele caça, come, satisfaz e acabou. O homem não. O homem come um pouquinho mais, quer comer mais e quer gozar daquilo ali mais e mais, né? O animal faz sexo, né? Ele copula para ter um fim de reprodução e de continuidade da espécie. O homem não. O homem copula, quer dizer, o homem transa, né? Pela, é, pela, pelo prazer em si, né? Então, não somos instintuais, somos pulsionais. Temos instintos muito pouquinho ainda, né? Então, a pulsão ela surge para dar conta dessa falta de instinto. E a linguagem é o caminho para ancorar um pouco essa pulsão, né? A pulsão ela tem alguns elementos, né? Ela é intensa, ela nasce no corpo, mas não é só somático, também passa pelo psiquismo, mas é uma força, né? Incessante, né? Intensa, que não para de querer satisfazer-se. Só que a pulsão ela é satisfeita parcialmente sempre. Eu vou usar uma linguagem que os psis podem ficar apavorados, mas eu uso e porque uma vez eu estava no avião, que é uma música corriqueira. Eu estava no avião lá atrás, isso tem muitos anos, e quando o avião vai começar a decolar, aquele motor todo, você sente, né, aquela pulsão que é incontrolável, né, que ele vai levantar o voo, melhor que ele levante o voo do que fique no meio do caminho. Ali, assim, gente, isso é pulsão, né? Assim, porque a pulsão é isso, leva aquela aeronave para cima. Para quê? Para chegar à viagem, né? E você chega ao seu destino, às vezes é satisfatório, mesmo satisfatório ou não, sempre é parcial a satisfação. Porque você vai ao seu destino, conhecer um país ou uma cidade, uma praia, você se satisfaz parcialmente porque você retorna, você vai ao objeto, dá um contorno, retorna a si e já pretende fazer uma outra viagem, né? Por isso que eu faço essa metáfora do voo do avião, do motor do avião, como uma coisa pulsional, digamos assim, é uma metáfora bem primária, digamos, mas para ter uma ideia, né? Porque o objeto da pulsão é satisfazer a qualquer preço. E não interessa qual é o objeto, qual é a cidade, você quer satisfação, né? Qualquer coisa que possa suprir aquela necessidade imperiosa de satisfação. Quando isso não tem limite,
quando você não tem relação interna ou externa, a pulsão se torna, né, uma coisa gozosa e que pode levar à destruição, à pulsão de morte, a um excesso, né? Então, digamos que excesso de beber é bom socialmente para quem gosta, né? Fumar um pouco para quem gosta, sexo, mas quando se torna excessivo, existe ali uma falta de limite, né? E o limite ele é importante, porque se o gozo, né, pulsional é enorme, o limite ele faz um filtro e aquilo que vai, como fosse um filtro mesmo, né? Eu uso até quando eu estou dando aula no quadro, né? Assim, eu faço um L de lei, como fosse um filtro, né? E ali em cima, na parte aberta do L, tem o gozo, a pulsão, mas tem que ter um filtro. E aquilo que desce do filtro, né? Daquela pontinha do filtro, é o desejo, né? Que também não se realiza por completo, ele é sempre parcial, né? Que você consegue realizar parcialmente e quer um outro desejo também. Mas o desejo, ele já contempla o outro, né, Melissa, que você falou, né? Já respeita um pouco o outro, né? O gozo desenfreado, a mera pulsão, não, né? Então, essa diferença um pouco também desse limite do gozo, desejo e lei, né? Nesse aspecto, né, nesse dualismo, né, que a gente vive o tempo todo, em princípio do prazer, princípio da realidade, é que Freud, em 1930, né, uma das últimas obras dele, é uma obra que eu recomendo a todos, porque o Freud é muito fácil de ler, fácil assim, né, melhor do que Lacan. E ele vai criar uma obra maravilhosa, pequeno, que é um certo resumo, digamos assim, do que ele pensa sobre a vida. Essa obra é chamada o mal-estar na cultura ou na civilização, né? Que inicialmente o nome da obra ia ser Felicidade, porque ele fala justamente sobre a dificuldade que o homem tem de lidar com esse limite e pelo excesso de drenagem das pulsões do desejo. Ele vai falando de alguns paliativos, alternativas que nós temos na vida árida para lidar com isso, que viver não é fácil. Então ele vai falando de alguns cantis, né, para que você possa beber durante a sua caminho naquele deserto árido da vida, e que o amor, né, que a amizade, a própria religião serve para isso, né, e outros, né. O amor, ele fala que o amor é o maior sentimento do mundo, mas nunca estamos tão angustiados enquanto amamos com medo de perder o amor, né? E quando termina é uma catástrofe, né? Enquanto que amizade, eu tenho um livro que vai ser lançado ano que vem sobre a amizade e o bem-estar na cultura. Porque eu falo que o Freud também não falou tanto da amizade e que seria muito melhor lidar com a amizade para poder se amparar na vida, né? Com os amigos, né? Então, o mal-estar da civilização fala sobre isso. A gente é obrigado a aderir ao contrato social, né? Do Rousseau, de Hobbes e tal, para lidar para poder construir a cultura. Ao mesmo tempo que a gente precisa de um contato social do outro, da construção, para construir alguma coisa, né? Um âmbito civilizatório, a gente também sofre, né? O limite do outro, né? Então é uma dicotomia, né? A gente fica lá e cá. Precisa do outro para viver, né? Para sobreviver, para construir cultura, porque também, se não houver cultura, há barbárie. A cultura é a única forma de você barrar a barbárie e a guerra. Em países que guerreiam, não há cultura, né? Ou não se privilegia a cultura. Não é a cultura erudita, mas a cultura do afeto, da dignidade, de olhar para o outro, a cultura também erudita, né? Das grandes obras de arte, da poesia, da música, né? Do cinema, da literatura. E isso fortalece o homem para impedir que a barbárie se instale. Então, nesse jogo entre gozo, pulsão total, limite, nem desejo, existe uma certa insatisfação na dose certa, é muito importante. Não pode querer tudo, não dá, né? Como nós estamos de tempo, meia hora, né? Respeitar o limite respeitar as diferenças, né? Aproveitando a fala da Mireza e a sua resposta a ela, nós somos todos diferentes, né? O que é que você acha? Respeitar as diferenças, né?
até como limite, E né? principalmente a gente mesmo, né? Respeitar a nós mesmos, né? Contra o que vem do outro, né? Muitas vezes, né? Ô, É, Júlio, um instante a respeito do que o Pedro Paulo falou e você respondeu, quando falou da responsabilidade, não da culpabilidade, a implicação do sujeito, seja no jurídico, né, que é a área dele, é importante isso, essa implicação do sujeito ou não é momento? Que na Não, hora é de... importante sim, né? A gente fala sobre. A gente se volta para o direito, não é um curso só de psicanálise, né? Por isso que eu tento ser o mais simples possível, né? Mas, assim, não falar psicanalês, né? Apesar de que com os conceitos não posso mudar o nome, né? Mas é isso, é implicar-se na sua responsabilidade, né? É implicar-se no seu limite e no limite do outro, né? Porque senão vira barbárie, né? Não tem mais fronteiras, né? E hoje a dificuldade nossa é essa, a gente estabelecer fronteiras porque o outro quer nos atravessar, né? Tomar o nosso território interno, externo, né? Eu Então, quis dizer o quanto eu estou nisso, né? O quanto eu é, a gente comete ajudei, infrações, digamos, né? a esse Não conflito, somos né? perversos, né? Acredito que não somos, né? Não, eu, sinceramente, não sou, muita gente que não é também, É, eu conheço. mas Mas a gente comete malzinhos, né? infrações, né? Mas a gente comete, a Malzinhos. gente tem que olhar para isso e mudar, né? Como se fala, ressignificar depois, sempre é depois que a gente ressignifica, não é na hora, né? Então tem que. E aí eu quero falar um pouco, né, antes do debate final, já são são Seis e seis e meia. meia, né? Acaba às 7, dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. O próprio inconsciente, claro, evidentemente, é o conceito da psicanálise, né? Básico, basilar, que é o encontro às escuras. É onde aquela instância na qual estão, né, as memórias mais profundas que não se quer ver o recalque, né? A dificuldade que nós temos, né? As frustrações, né? Que não se tem acesso, tá? Então, tá no inconsciente, é um repositório né, de tudo isso. As pulsões destrutivas, né? As pulsões, por sua vez, também é um conceito da psicanálise. Então, temos 4 conceitos: inconsciente, pulsão, repetição e transferência. São os 4 conceitos basilares da psicanálise. E que vai ter uma atuação no mundo jurídico. Inconsciente, né? Porque trata da subjetividade, como eu falei no início da aula, da dignidade, né? Da pessoa humana e tudo aquilo, os afluentes que jorram ali, né? As suas águas, né? Afetividade, respeito, solidariedade, sócio-afetividade. Então, temos ali tudo isso, né? A pulsão é essa força que nos diferencia dos animais, né? O animal sacia seus instintos, o homem não, né? E a pulsão é a força que não cessa, né? É um impulso que não cessa, nunca. Outro conceito, o terceiro, é a repetição, né? O Freud, em algum momento, lá, em 1920, quando ele percebe, ele faz uma diferenciação. Antigamente ele pensava que a pulsão era só sexual, de vida e tal, e uma outra, né, destrutiva. Ele percebe que não é só isso, né? Que a pulsão, ele percebeu que tem muita pulsão, tem na repetição, né? E que na repetição você acaba havendo uma pulsão que sempre repete. A repetição ela até faz parte do homem, a natureza do homem. A criança, por exemplo, vê um desenho animado 30 vezes, né? Para quem tem filho sabe disso, ou sobrinhos, enfim, criança em casa, né? A criança vê 30 vezes, porque ela precisa assimilar, é tudo muito rápido, né? Mas a repetição é importante, né? Já foi falada por vários filósofos, né? Diferentes períodos dos tempos, mas a repetição a que se refere à psicanálise é aquela, muitas vezes, que se atualiza, né? Nunca é igual, muitas vezes não é igual. Nunca é igual quando você atualiza a repetição na análise, né? Porque na análise você vai trazer, né, no seu divã lá, na sua relação com o analista, coisas que você está repetindo na vida e você repete ali também, atualiza um pouco. E depois da análise muda um pouco isso. Muitas vezes você transfere, você modifica, né, um pouco aquela repetição, mas acontece. O quarto conceito fundamental é justamente a transferência, né? A transferência
é o que é o conceito mais importante para que haja análise, né? Você tem que transferir para o seu psicanalista, né? O que que se transfere? Transferência é o amor que pede e dá passagem. Então você transfere para o analista o amor, né? Muitas vezes não, às vezes acontece de apaixonar pelo analista, mas o amor que se fala aqui é o amor de trabalho, de transferência, é o amor em que você coloca no outro um suposto saber. Quando você percebe, você considera, né, supõe no outro, no psicanalista, aqui falando, o pai, a mãe, muitas vezes também o seu adversário, né? Eu me lembro que e a transferência não é só acontece na psicanálise, acontece também no direito, né? Nas relações que existe um certo poder e demanda e de amparo. Eu me lembro que ao final de uma ação, há muitos anos, é, inclusive de um abandono afetivo, também ao final de uma ação de divórcio, guarda, pensão, é, tivemos sucesso. A filha, hoje já é uma mulher, adolescente, disse que o pai era muito abandônico, né? Era abandônico, não era presente, e ela falou para a mãe, ou para mim na audiência final, se eu me casar um dia, eu quero que o doutor Júlio entre comigo na igreja, né? Então, isso é uma fala em que você percebe que eu fui substituído em algum momento ali pelo pai. Isso é uma transferência, né, de amor, que acontece com nós advogados, né? Acontece também no relação psicanalítica, né? Isso é transferência, né? Quando você supõe que o outro tenha o poder de saber sobre a sua vida, e não temos, né? Mas a gente confia, né, que o outro possa ter a mesma resposta de tudo tudo que nos aflige. Então é importante perceber como na relação jurídica com o seu cliente isso acontece muito. E se você frustra o cliente, ele aí passa a contra-transferência, né? Quer dizer, a transferência negativa, né? A conferência é do psicanalista ou para o paciente, mas a negativa ao invés do amor, é o ódio. O ódio, sabemos que é o primo gêmeo, né, o irmão gêmeo do amor, que não se conhece no nascimento, só se conhece depois. Aí que vai perceber que é ali, né, virou a moeda, aparece o ódio em relações, quando terminam, amorosas, de amizade, ou de, né, as conjugais, né, e o ódio vem com toda a sua força, a mesma força que tinha o amor, que uniu aquelas pessoas, né? Então, é importante nisso, né? E esse curso tem uma parte que eu vou falar sobre a questão da transferência e outros conceitos que você pode perceber na relação com o seu cliente, na relação com a parte contrária, com o advogado, é diverso, né? E aí, já terminando, daqui a pouquinho, eu falo sobre a função clínica do direito, né? Como é importante, né? A gente, às vezes tem advogados que fazem e nem se percebe, né? Mas como a psicanálise vai te dar aportes, né? E às vezes inconsciente da gente, né? E que você faz uma intervenção. é, Eu já fiz intervenções no tempo que eu não era psicanalista ainda, né? E é inconsciente muitas vezes, né? Intervenções analíticas que eu falo, quando é feito em análise, quando é feito dentro de uma divã, na sala, no setting, o analista está muito atento, né? Às vezes aquela atenção flutuante e tal, mas uma palavra ele faz uma intervenção ali, né? E causa um susto, ou então interrompe a sessão naquele momento que é importante, né? Lacan fazia muito isso, né? É, mas eu percebo às vezes várias vezes, né? Intervenções que eu fiz sem ser analista, mas que causaram, né? Eu tive uma paciente uma vez, uma paciente não, ato falho, tive uma cliente uma vez que ela, durante décadas, né, e ainda vive com 30 anos com o seu companheiro, sem união estável formalizada, e, é, e ele se referia à ex-mulher que estava no plano de saúde, que tinha todas as benesses, se ele morresse, tudo era para ela. E ela muito magoada com isso, né? E ela me procurou como advogado, né, para eu tentar dar um contorno jurídico a isso. Então, depois de muitos anos, né, ela conseguiu convencer com algumas coisas que eu falei, e ele fez a união estável, enfim, de alguns anos, né? Mas era muito medo que ela tinha, né? De perder, enfim, se ele morresse, ter que provar depois, né? Mas formalizou finalmente há alguns anos. Mas eu quero dizer
da intervenção psicanalítica uma intervenção sem ser psicanalítico, sem ser psicanalista, mas intervenção que causa imposto no outro. Certa vez aqui na sala ela falou assim, porque a mulher oficial, né? Assim, eu falei, não, a mulher oficial é você, não é a outra. Ela se, ela teve um susto danado e começa a chorar, porque ela percebeu que ela é a mulher oficial, com quem estava casada com outra há mais de 30, casada não, companheira há 30 anos, uma relação, né? No anel estado de fato, né? Porque não estado sempre é de fato, né? Então, aí ela percebeu, isso é um ato analítico fora do divã, do set, né? Então você consegue, isso por quê? Porque eu fiz análise há muitos anos, eu também já tive conhecimento, ainda não era analista, mas apareceu ali ó, a fala, né? Então o inconsciente aparece no analisando, ou no cliente, ou no amigo também, para quem está falando ali, né? Vê na hora e a gente faz um corte, faz uma pontuação. Não, você que é, né? E tudo mudou a partir disso, né? Então, uma coisa que eu acho importante, não só para quem advoga na família, né, de família, né? E tem advogados que são perversos, né? Voltando ao tema, que são contra a família, que devastam famílias e filhos e crianças, né? Em nome de algumas coisas, né? Que eles acham que são importantes, como dinheiro. Então, é importante para o advogado de família ter acesso, não precisa ser analista, né? Eu não era nesse momento lá com a minha cliente, mas ter um certo conhecimento desses preceitos, desses conceitos. É importante também para outros advogados que trabalham com sócios, né, em empresarial, né? Eu tive um caso aqui que os sócios eram cunhados e de repente eles se estranharam, muito amigos. E aí a desconfiança baixou, acabou. É uma empresa muito significativa e durante 8 anos eu mantive ali os dois, sabe? Dava cascudo num, batia no outro, né? E aí mantive. Mas teve um momento que, né, um deles falou assim, Júlio, eu não aguento mais, eu vou querer a liquidação da empresa. E aí ia perder tudo que eles fizeram durante décadas, né? E eu estava viajando de férias, assim, você me espera eu voltar um pouco, quando eu voltar a gente vê isso. E aí eu voltei, viajei, eles não se desfizeram e finalmente, há cerca de 2 anos, eles conseguiram vender a empresa para uma grande multinacional enfim. Mas se não se, por isso que é importante também, né? Não só para a família, para quem advoga para a família, mas também é importante para quem advoga para sócios, né? Um contrato, né? A participação de um juiz, de um promotor, né? De um colega de trabalho, né? Então é importante você ter essa cultura, né? Um pouco mais, né? Esses aportes da psicanálise nos apresenta. E justamente para nessa cadeia de palavras, né? Haver essa mudança na forma de ouvir, de falar, né? E eu ia falar sobre a culpa agora e responsabilidade, implicar o sujeito nas suas escolhas, né? Já falei ao largo, né? De hoje, mas essa aqui é a parte do direito de psicanálise que se encontra, né? Eles se encontram, né? E eu costumo fazer quando estou dando aula para a faculdade, né? Aqui não vou fazer não só pelo adiantado da hora, como se diz, mas é bom fazer isso pessoalmente, num quadro, escolher, né? Eu peço para os alunos eles descreverem, né? Fazer uma associação livre, como eu falei, né? Daquela paciente do Freud, deixa eu falar, quero falar. Não pergunta não, quero falar. Então eu faço uma brincadeira geralmente, não vai dar tempo de fazer agora, mas é importante só para eu falar sobre isso, de alguns significantes, algumas palavras que permeiam, né, que fazem um ponto de equilíbrio, né, de encontro, na verdade, entre psicanálise e direito, né? Por exemplo, termos comuns, né? Para vocês. Quando eu estou em aula, eu peço, eu escrevo assim, psicanálise de um lado, direito do outro, duas colunas. E peço, quando eu falo psicanálise, o que vocês pensam? Aí a pessoa fala, conflito, né? Divisão, né? Desejo, demanda, né? Interdição, limite, muitas vezes, né, a pessoa fala. Fala, linguagem. Eu vou para o direito e aparecem mais ou menos os mesmos termos, né?
mediação, conflito, demanda, limite, lei, né? É, atravessar a lei, que é o gozo, o desejo. Então, para vocês verem que existe muita coisa em comum, que é o encontro das dois saberes. Eles se distanciam. A outra coisa também, não só nesses termos comuns, né, como também eles se encontram na falibilidade da linguagem. A gente, como psicanalista, trabalha a falha da linguagem. É quando a pessoa falha a linguagem, quer falar uma coisa, fala outra. Aí já é o inconsciente que está falando. A gente pega. E muitas vezes quem é advogado sabe que um juiz erra, entre aspas, né? Comete ato falho quando julga, um contrato às vezes comete isso, né? É um depoimento, né? Como eu falei no início da aula. Então tem a falibilidade, porque são saberes de linguagem, né? E de afetos. Então falha-se. E o direito à psicanálise ele se distancia quando o direito não percebe isso, né? Quando o direito quer impor uma regra, né? Quando o direito quer dizer que coloca tudo na expressão que não quer dizer nada, o melhor interesse da criança, né? O que quer dizer isso, né? Então, quando ele solapa o desejo do outro, é claro que desejo, a gente advoga desejo, porque o desejo trata-se da ética da psicanálise. A ética da psicanálise é a ética do desejo. Mas não é sair desejando e fazendo as coisas que quer, né? Até pode, mas desde que você se responsabilize. Porque desejo sem responsabilidade é, né, um certo gozo perverso, né? Então, eu vou terminar por aqui. É, eu cumpri meu programa para hoje. É claro que tem muita coisa para ser dita, mas aí fica mais para o curso que está sendo programado. E esses 15 minutos que faltam, eu fico à disposição de vocês para novas perguntas, indagações, tá bom? Então, Seria bom que assistíssemos aos eventos outros que vão ter, né, até o final do assim, ano, né? isso, Porque são baseados em casos concretos do isso. escritório, como Obrigado, você Luiz. disse, para se chegar, entre aspas, melhor para o curso propriamente dito. O que é que você acha? Sim, obrigado. Eu não trouxe comigo a relação nos próximos encontros. Foi muito bom. Obrigado por ter me lembrado. É, porque são, Começamos né? hoje. Esse ano é um ano especial para a gente aqui do escritório, né? Temos aqui colegas que estão me assistindo em casa, né? Trabalham comigo há muitos anos, né? 14, 15, 12 anos, advogados e funcionários, né? Esse ano o Oliveira Braga fez 30 anos, né? Eu sou formado há 40, me formei muito novo, com 21 há 42 anos, para ser exato, né? Me formei muito novo pela UERJ, com 21 anos, advoguei durante 13 anos numa grande instituição financeira, depois abri o escritório e essa data é 95, que eu abro o escritório na Cara e Coragem e estou aqui até hoje atravessando dificuldades, né, como autônomo, né, como empresário, passando por pandemias, né, pandemia, né, Covid, que foi devastadora para muitos escritórios, né, e aqui tem parceiros trabalhando comigo também, Sebastião, e, e são parceiros até hoje, né? Então a gente programou então como é 30 anos, como são 30 anos de escritório, é, nós programamos para esse semestre, a primeira seria essa minha fala de hoje, essa aula inaugural. Em setembro, vamos ter a Deise Martins, que é uma psicanalista, que é foi do Corpo Freudiano, né? Ela conhecia ela lá, e já participou de vários eventos comigo, e ela vai falar sobre o uso de celular por crianças, né? Um tema que está super agora, né? Sempre esteve, né? Agora mais ainda, né? E a Deise acabou de defender a dissertação de mestrado dela pela UERJ. Eu assisti, belíssimo, né? Tão empolgante e atual o tema. Agora mais ainda com as denúncias feitas pelo youtuber Felca, né? E a partir de um caso concreto, eu chamei a Deise, né? é, de um casal que se separa há alguns anos, tem um filho, né, de 13. Ambos são meus clientes. A moça me liga tal e fala que
Ela tirou o celular, o pai deu, e aí eu busquei a Deise para a Deise me passar elementos, né, teorias e livros tal, sobre o assunto, para eu poder estudar aquilo. E aí, quando eu, Liana e a Andressa fizemos a campanha, né? O que vamos falar sobre isso? A primeira coisa foi isso, vamos falar sobre o celular. Chamei a Deise, que aceitou fazer uma roda de conversa. Eu só não lembro da data, né? Eu mandei agora aí para o senhor. vinte e Ver se eu- seis né, de Mas daqui a um é, mês. Eu não estou vendo 20, nada aqui. 20, eu vinte e te mandei. seis de setembro, tá isso? Certo, Deise? É isso mesmo. 26 de Vai ser, setembro, horário aqui é outro, de 10 às 12. mas era uma sexta-feira, me parece. Vai ser uma roda de conversa, né? Uhum, Essa minha aula seria híbrida. Nós tivemos é, poucos inscritos presencialmente. Para presencialmente, o lugar é lindo aqui, o Imob, né? Não essa sala de reunião que eu estou agora, mas o Imob é lindo, um lugar que já conhece. Mas a gente tem um mínimo de pessoas, né? Até 10 a gente dá para fazer. Então a gente preferiu fazer online, né? Totalmente online. Mas a nossa expectativa é que seja uma roda de conversa presencial. Chamar educadores, pais, né? Colocarem para frente isso. Isso a Deise vai nos prestigiar com essa fala, essa roda de conversa, muito, muito apropriada, né, em setembro. Outubro, teremos a presença online, porque a Cláudia Pretes, que é psicanalista em Vitória, não vai poder estar aqui, com o Rafael Alves, que é advogado do escritório, para falar justamente sobre esse impulso atual, né, de transferir a responsabilidade paterna ou parental, digamos, mãe ou pai, para o outro, né? No caso do advogado. É um tema bem interessante. A Cláudia trabalha com família e jurídico também, a do BDFAM. É, ela vai falar sobre o tema na ótica psicanalítica e o Rafael com alguns argumentos jurídicos. Em novembro teremos dois eventos, o início do mês e outro ao final. O primeiro, por ser um mês da consciência negra, a partir de casos concretos, vivenciados por funcionários nossos, não só, e pela mídia também que a gente vê, né? A questão do racismo nas escolas, né? Então, nós convidamos um psicanalista bem legal, lá da escola nossa, do Confradiano, Ricardo, e que nos convidou uma outra pessoa, uma moça interessantíssima, Renata Gadejan, que é uma educadora, né? E artista também. Então, vamos ter uma roda de conversa, né, sobre a questão racial, porque atinge a todos nós, né? Negros e brancos e pardos, não interessa a cor, né? Então, teremos essa em novembro. E a segunda experiência de novembro vai ser sobre a questão do autismo, sobre o aspecto psi e também em termos jurídico. Eu estou Marcelo Estevam, que está aqui presente no escritório, para falar sobre isso. As questões jurídicas e também a questão psicológicas e psicanalíticas dos autistas, né? Que é o direito de ser e de pertencer, num largo espectro de direitos, né? Então vai ser bem bacana. Novembro e bem atual, dezembro né? Bem atual, né? é bem atual. Em dezembro teremos a Hélia Borges, que é uma querida, é, já foi cliente nossa e amiga, psicanalista, mas de uma outra linha, não é psicanálise lacaniana, ela é mais ferenciana, né? No curso eu vou falar sobre as diferenças, né? Outros autores, não só Freud e Lacan, né? Outros autores, Ferenczi, por exemplo, que foi um interlocutor e discípulo do Freud, ele traz para a psicanálise a afetividade. Então, tem muitos psicanalistas na linha do Ferenczi, né? E do mesmo do Winnicott, né? Que trata com mais afeto o paciente, de uma forma mais, né, afetiva e próxima, né? Do que uma coisa mais cega, como alguns antigos faziam na análise, né? É, então, vai ser. E sim, a Hélia vai falar sobre o tempo, né? O tempo como mediador da vida, né? E eu vou convidar a Andréa, está muito envolvida, a Andréa Pachá, a juíza, que é a nossa parceira, está assessorando a Carmen Lúcia em Brasília, agenda muito extensa, chegou de viagem agora, o filho casou em Barcelona, mas eu vou convidar a Andréia para ela estar presente, porque ela lançou um dos livros dela, é isso, né? Velhos são os outros, né?
e talvez eu também chame, também não, vou convidar a Aline, que é uma atriz que eu conheço, está sendo muito cotada aí em peças de novela e tal, para ler alguns textos desse livro da Andréia. Então vai ser um happening, né? Vai ser que eu pretendo que seja presencial, né? Para que todos possam falar do tempo. Mas não é só pessoas mais idosas, né? É a questão do solidarismo também que é importante, mas o tempo a todos nós, né? Pessoas jovens de todas as idades, como o tempo é fluido, como o tempo tornou o maior bem da vida hoje em dia, porque é através do tempo que a gente pode significar, ressignificar experiências, né? O tempo tem a ver com a psicanálise, com a nossa vida, nossos afetos, né? Como é que a gente pode se portar daqui para frente com o tempo, né? Então, e vai finalizar um ano, né? Eu tinha muita vontade de lançar meu livro esse ano, só por questões editoriais não daria tempo, né? Então, vai ser lançado o ano que vem, talvez durante o curso, né? Vai ser um livro de alguns artigos meus, né? Cujo nome vai ser Amizade, o Bem-Estar na Cultura e outros artigos, né? Mas aí vai ser para o ano que vem, o projeto não deu para esse ano, né? A gente não consegue dar conta de tudo, e existe o limite, né? Da vida do outro, a gente respeita os limites. É É, isso, gente. Se vocês quiserem doutor falar uma Júlio, coisa, tirar dúvida, sim, a Graça e o Sebastião, que a gente tem esses 5 minutinhos finais, cabe eles vamos manifestarem. lá, tá bom. Mas Júlio, meu eu. amigo. Ah, deixa. Primeiras damas, por favor. Não, 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 não é isso não, é porque eu acho que antes de nós dois tem uma pergunta do Robson. Isso, também tem. Liana, Robson, Eu acho que o Robson já saiu, mas ele botou não, está aqui assim. ainda. Tá aí? Então, ele tem uma pergunta. Tava no chat a pergunta. Liana, pode ler para a gente, Não, por não, é favor? verdade. Aqui eu falei e outras pessoas foram entrando, eu acabei a dele subindo aqui. Só um instantinho. Deixa eu voltar aqui na dele. Ele pergunta: qualquer um de nós pode vir a ter um surto psicótico em algum momento da vida? Pode, se for psicótico, né? Mas também mas também esse neurótico grave pode ter algum delírio, né? Então, a psicose é uma coisa, a neurose é outra, mas nada impede que, em um momento de grande sofrimento, né, neurótico, você possa ouvir uma voz, né? É muito interessante como essa pergunta é muito boa, né? Porque a psicanálise é tão acolhedora que o psicótico ele é tido como aquele que delira, que ouve coisas ouve coisas, né? Que vê imagens que não existem, né? Esse delírio, o surto psicótico, né? Às vezes é violento. Mas nós, neuróticos, também temos a fantasia, né? A fantasia que nos ajuda a lidar com as coisas da vida, é a fantasia que nos leva, né? A fantasia, como diz Marco Antônio Coutinho Jorge, diretor da minha escola, da nossa escola freudiana, ele fala que fantasia é aquele que vai na frente, na trincheira ali, né? Para poder lidar melhor com a realidade dura às vezes, para poder até realizar seus sonhos, a fantasia. E a fantasia, às vezes, né, no neurótico, esse delírio não é só uma peculiaridade do psicótico. Você, como neurótico, muitas vezes, você pode estar delirando, porque o imaginário no neurótico é muito forte. Tem um trabalho né, que não vou falar aqui agora, as articulações, o Lacan, ele circunscreveu as relações humanas em 3 registros, né? O primeiro esse é o real, o R, o simbólico, que é o S, e o imaginário, que é o I. O simbólico ele está no meio, depois, né? No início era diferente essa sigla, RSI, mas ao final do estudo de Lacan, ele fala que o simbólico é a palavra. É aquela que está no meio porque vai dar a mão ao real e ao imaginário, né? Então, enquanto que esse imaginário no neurótico é tão poderoso que você delira, né? Tem até um pequeno surto, digamos assim, porque você imagina tanto em relação ao outro,
e que não é verdade, né? Então, a gente encontra muito disso, que o imaginário com uma força imaginária. E o imaginário, como diz Marco Antônio e também Lacan, é o pensamento único, é um sentido só. É isso e acabou, né? Ser um real é a ausência de sentido. Real não é igual à realidade. O real para Lacan é um conceito difícil, né? Mas o real para Lacan não é a realidade nossa, é o que é acima disso. O real para Lacan é o inominável, é um luto, é uma doença que aparece de repente, incurável. É um Covid antes do nome, né? Porque inominável é uma coisa que aterrorizou, que devastou, né, continentes. Isso é o real. Está fora do controle. A pulsão também é um real, porque você não consegue definir o que é um gozo, né? Um gozo sexual. O que é um gozo, né? Então, são forças, coisas que acontecem que você não tem uma definição. E é nesse momento um luto, né? Nesse momento que o simbólico do direito e da psicanálise comparece para dar algum contorno linguageiro a esse luto, a essa catástrofe, né? Então, se o seu real é a ausência de sentido total, coisa sem sentido, gente, isso não é para acontecer, né? E acontece, se não tem palavras nem referência para lidar com aquilo, aí o simbólico aparece para dar um contorno de linguagem. Simbólico é linguagem, presente no direito e na psicanálise. E imaginário é um sentido só. Então, imaginário é um sentido só, o real é o sentido e, e o simbólico é o duplo sentido. Vem cá, é isso? Mas pode ser aquilo também, na verdade? É, pode. Aí a coisa fica mais tranquila para lidar, né? Então, eu não sei se eu me fiz entender para o Robson, né? É, eu falei até um pouco mais, porque em relação ao delírio e ao surto. O psicótico, ele tem mais tendência a ter um surto, né, do que neurótico, mas no anipético e neurótico tem um delírio tão ligado que está a esse imaginário, ao que se pensa, imaginar numa imagem, mas aquilo que pensam de mim e eu penso do outro e que não tem, muitas vezes, sentido na realidade, né? O que mais? Entendeu, Robson? Deu para entender um pouquinho? Liana, tem mais pergunta aí? Não estou te Júlio Braga, ouvindo meu ainda. amigo. Tá me ouvindo, Júlio? Estou, Sebastião? Sim, agora sim. Então, meu amigo, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí por você estar compartilhando um pouquinho do teu conhecimento com a gente, né? E fiz uma colinha aqui também, antes da palestra, para tentar entender um pouco o que a psicanálise tem de mais próximo ao direito, né? O direito é como regulador da vida e sociedade e a psicanálise já no campo clínico, a gente fala de várias questões, desejos proibidos, conflitos psíquicos, né? E na minha área especificamente, né, na área criminal, eu comecei a perceber isso que além também da linguagem corporal, você falou aí da testemunha, na audiência, às vezes um cliente, a gente está fazendo um atendimento e pela experiência a gente já entendeu que ele realmente cometeu aquele ilícito, mas ele quer criar um quadro ou então quer distorcer aquilo como para justificar aquele ilícito com o comportamento de alguém. Então, tem algo que a gente tem que aprender também na parte da psicanálise para ajudar a gente a trabalhar nessa área, que é uma área complexa, principalmente quando a gente está tratando com ser humanos, né? Pessoas falhas, mas muitas vezes eles querem justificar aquele ilícito através de um comportamento de outra pessoa, ou então criar uma história que você vê que aquilo ali não tem um mínimo de sustentação, né, para a gente tentar fazer uma defesa. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é Está bem por aí, né? certíssimo, né? Porque Os no Brasil é desejos muito comum isso, proibidos, né? né? A questão até da imputabilidade também, né? A gente tem que saber se na parte da psicanálise, se naquele momento aquela pessoa ela pode ser considerada até inimputável, né? Porque pode estar no meio de um surto Sim, ou sim. até Acontece. mesmo ter feito aquilo sem saber, nunca teve um tratamento, nunca teve um acesso a um psicólogo, um psiquiatra, sem saber que tinha aquele problema, né? Exatamente isso. E tem muito psicótico por aí, né? E fazendo coisas que não se dá Tem, conta, tem. né? Porque não tem Todo limite, advogado né? todo advogado a gente tem que ter um pouquinho de
psicanalista e psicólogo, porque até para entender se aquilo ali realmente é a realidade que ele está te E um passando. pouquinho de paranoia também, né? Advogado é um pouco paranoico, no bom sentido, né? Você tem que pensar Exatamente, sempre exatamente. um pé atrás, porque pensar sempre na frente, né? E realmente é Exatamente, para não ser importante, pego né? A de gente está. surpresa, né? Eu costumo dizer assim, ó, fala a verdade para mim, para eu te dar o remédio certo. Você fala que tá com dor de cabeça, eu vou te dar remédio para dor de cabeça. Se lá na frente a dor for de barriga, você vai ficar com dor de barriga. O Rafael Obrigado, sabe, Júlio. obrigado a você pela presença, tá? Pela pergunta. O Rafael sabe muito bem que não é só no crime, não, né? Que o cliente quer convencer a gente que está certo. Exatamente, O pai de exatamente. família, principalmente, que é tudo com Na prova, família. né? E aí, não foi isso, não, está ali, todo, né? Então é difícil, né? A gente tem que implicar sempre, é cansativo. É por E isso está que eu se falei aquela levando, hora a questão da implicação, né? sim, Como é que eu estou nisso? é isso. Era graça agora, não era graça. Graça, pode falar, é só ativar o microfone. Oi, Oi. oi, Júlio, meu amigo. Adorei, adorei mesmo, né? Porque a gente vai fazendo um passeio, vai rememorando muita coisa, é sempre muito bom, né? Gente, eu não sou advogado, eu sou psicanalista. Então, Júlio, é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Mas porque o que eu fiquei pensando, uma das coisas que nos move é o desamparo, não? Chegamos na análise pelo desamparo, que ninguém vai para uma análise assim, oh, legal, bacana, né? Vou fazer análise, oh, coisa boa, né? Ah, 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 não é assim. A gente chega sofrendo. Como a gente chega, na maioria das vezes, a um advogado, em sofrimento, Verdade. né? Desamparado. E aí a importância da transferência, né? A importância dessa. Eu acho que eu entendi o que a Luísa falou por um viés da implicação do advogado, da empatia do advogado, da compaixão, no sentido que você está tão esfrangalhado, né? Em vários sentidos, que esse manejo da transferência é fundamental, como é para o analista. Né? Daí o amor, ou a gente transfere para o advogado, como transfere para o médico, como transfere para o analista, ou não vai caminhar. Né? Foi a primeira vez que eu consegui pensar no direito desta forma, viés desamparo. Você chega muito desamparado, né? E eu Exatamente. acho que você lida com maestria nisso, né? Adorei a sua aula, é isso. Estou Obrigado. exausta por você, porque você falou 2 horas, entendeu? Já estou acostumado. Belém está Ai, aí para é. contrariar O que é? dizer você. Um beijo para você, um beijo para o Hélio, um beijo para a Heloísa, Obrigado, viu? Graça, pela fala, pelo carinho de sempre. É muita responsabilidade. Falar para não precisa é fácil, né? Porque a gente enrola um pouquinho aqui e ali, né? Mas para psicanalista é mais complicado. Que Obrigado. bom, Júlio. Foi ótimo para seguir em frente, inclusive, né? A, Essa sua a Heloísa foi introdução, minha aula primeira aluna, inaugural, para primeira irmos aluna em foi a Heloísa, está frente, aqui me seguindo ainda hoje. te seguindo. Boa seguidora. Não é essa Ainda que tem na bem. internet, não. Ainda bem que Gente, tem muito advogados aí obrigado. que me defendem. Aham. Muito obrigado a todos, tá, pela presença, tá? E convido para os próximos eventos, depois a gente vai mandar para vocês de novo, né? E são temas muito importantes na vida da gente, que estão aí, né, batendo a porta, escancarando na nossa frente, e são todos baseados em casos concretos. É Então, é isso, bacana. né? Imitando Freud, né? Assim, trabalhar os casos concretos. Que bom. Tem vários. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, Júlio. Beijo em todos. Sai daí.